Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre essa figura ridícula, nojenta, escrota, canalha, sem vergonha, e tudo que não presta, usa de justiça escrota que é o Davi Alcolumbre. A grande verdade é que a treta dele está barrando as pautas bombas, como fez o Cunha lá em relação a Dilma, ele está querendo fazer o mesmo com Lula. Porque a grande verdade é que ele queria que o Lula desse uma barrada na Polícia Federal para diminuir as investigações ao qual ele está envolvido, né, na questão dos roubos do INSS, lá no Fundo de Previdência no estado dele, onde ele tem participação, onde tem movimentações espúrias dentro do negócio, e o Lula não fez. Isso foi assim, um dos motivos suficientes para ele começar a barrar as pautas. Essa questão do frete ia cair, ontem ou hoje ia terminar o prazo do decreto, então ia cair, e foram os próprios caminhoneiros que fizeram uma pressão em cima do Alcolumbre. Por incrível que pareça, nesse momento, os caminhoneiros não foram contra o Lula, foram contra o Alcolumbre. Então, ele foi obrigado a botar em pauta, e agora, então, a questão do frete mínimo, etc., está regulamentado. Mas, na sequência, o vagabundo botou em pauta a aprovação de uma PEC que diz respeito aos benefícios aos agentes comunitários e de endemia. Até aí, estaria tudo bem, não fosse o que eu vou falar para você e uma análise que eu trouxe. Mas a grande verdade é que eu quero começar pedindo o seu certinho, o seu comentário, o seu compartilhamento, e dizer para você o seguinte, que eu fico muito chateado, porque quando é para estar vendo 22 boludos correndo atrás de uma bola por quase 2 horas para ver quem é que vai ganhar ou vai perder, não tem problema. Agora, para assistir um vídeo de 10 ou 15 minutos, ficar 1 minuto e meio, já fez demais. E aí não sabem o que está acontecendo, continuam deixando eleger esses escrotos que estão aí, e que se a gente não trabalhar para que esses escrotos não voltem para lá no ano que vem, nós não vamos conseguir nada. Então, por isso que é importante você assistir até o final, você ter que colher mais informação, ampliar o seu conhecimento, anexar alguma informação que lhe faltou, para você fazer essa discussão. Mas nada melhor do que você compartilhar o vídeo, porque aí a pessoa que precisa e merece ouvir o que eu estou dizendo para você, que é um progressista, que é um democrata, que é um republicano, que quer a reeleição do Lula, mostra para essa pessoa. Entendeu? E aí me ajuda a ganhar um dinheirinho também, porque está difícil. Faço conteúdo e vocês não me ajudam a chegar nas horas que eu preciso. E por que não ajudam? Porque não fica um tempo para assistir o vídeo. 1 minuto, a métrica do YouTube me mostra 1 minuto, 2 minutos, e todo mundo já foi embora. Então, aí não dá para querer, né? Mas como eu sou uma pessoa resiliente, paciente, amorosa, gentil e gosto do que eu faço, eu continuo aqui me doando a este canal. Então é o seguinte, gente, vamos nessa agora. Não é brincadeira o que eu fiz, não é verdade, chamando, puxando a orelha mesmo. Muito obrigado pelos novos inscritos, chegamos a 3.780 inscritos. 80 ou 90, nem sei mais. Os inscritos estão aumentando, graças a Deus. Mas as minhas horas não estão aumentando, eu preciso que vocês entendam isso, que eu preciso das horas. Me ajudem com as horas, com certinho. Quanto mais certinho vocês der, mais mostra para outras pessoas. Comentando, então, é engajamento. Aí o algoritmo burro enlouquece, vê que o vídeo está bombando e mostra. Tá certo? Vamos fazer esse combinado, vocês me ajudam? Eu estou contando contigo. E aí, então veio essa questão. Bom, eu quero fazer um registro. Fica comigo, só que eu só dou aula aqui. Eu não quero parecer que eu sou um arrogante, um prepotente, mas eu dou aula porque eu faço análise política, econômica, humana, social. É isso que eu faço aqui nesse canal. Se alguém não entendeu ainda, está no lugar errado. Tá certo? Quando deu aquele piso da saúde, o Barroso podou. O Lula, o governo, eu não me lembro se foi o Lula ou se era na transição do Bolsonaro, mas a pergunta foi bem simples, bem simples. Da onde vai sair o dinheiro? Porque, na verdade, a questão dos agentes comunitários e agora a endemia, a vida deles foi totalmente saneada nos governos Dilma e Lula, ou Lula e Dilma. Piso salarial, tudo foi deixado montadinho para eles.
Agora, então, veio um Alcolumbre, porque é por causa de uma demanda, e, inclusive, a própria base do governo votou a favor da aprovação para não ter indisposição com essa parcela da sociedade, que são 400 e poucos mil no Brasil. Aí, se você for dividir por estado e município, diminui, mas é uma carga em termos de INSS, em termos de arrecadação, o que os municípios vão ter que pagar mais, o que os estados vão ter que pagar mais, e colocou uma faca, uma espada na cabeça do Lula, que o Lula veta. Se o Lula veta, vai ser o demônio. Se o Lula não veta, se o Lula de 10 anos vai ter um custo enorme. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui, mas fica comigo, que eu ainda quero falar sobre a escala 6x1 e quero falar sobre o melhor do melhor, que é a pesquisa Quest que saiu hoje. Fica aqui comigo. Vamos ver essa análise aqui, que eu achei interessante. Estimado em 27 bilhões em 10 anos, e houve questionamentos, inclusive, por parte do Ministério da Fazenda, no sentido de levar a discussão à Justiça, porque não há a contrapartida em termos de aumento da receita para fazer frente a essa nova despesa. Então, contraria, em tese, o que está na Constituição, mas foi uma emenda constitucional, vai ser promulgada por Davi Alcolumbre, e o governo terá de acatar essa decisão, não tem possibilidade de veto, e o grande temor também é que isso possa ser estendido a outras categorias que entrem também com essa demanda por mudanças nas regras de aposentadoria em relação à idade, em relação ao valor de referência para definição do valor do benefício posteriormente. Então, é uma situação difícil para o governo em termos de perspectiva, inclusive, de evolução das finanças públicas, porque as despesas não são apenas neste ano. Há uma previsão bastante negativa a partir do ano que vem e essa despesa vai continuar. Havia discussão sobre isso também, inclusive no nível dos estados e dos municípios, porque podem ter também algumas despesas adicionais por conta dessa decisão. Foi uma pauta bomba que passou para os servidores, é uma ótima notícia, mas tem os efeitos colaterais para as contas públicas. É ou não é um canalha, um sem vergonha, um despudorado, um irresponsável? Eu espero que os prefeitos façam uma reflexão sobre o que está acontecendo, que os governadores... Porque não é que eu sou contra uma melhoria para o funcionário público, qualquer categoria. Mas quando se trata de funcionalismo público, a pergunta sempre que deve ser feita é: da onde vai sair o dinheiro? Então, já vou avisar, se isso persistir, se não for levado ao STF, o STF julgar isso no momento inconstitucional, ou barrar, ou querer, quando tiver dinheiro faz... Só tem uma alternativa. Municípios, a exemplo, e estados vão ter que criar impostos, porque não tem dinheiro, não foi nada, não há uma referência de onde sai o dinheiro para pagar esse pessoal, tá certo? Mas, enquanto isso, coisas boas estão acontecendo. O Boulos, a escala 6x1, que esse vagabundo também estava querendo segurar, mas está sendo pressionado a colocar em pauta o fim da escala 6x1, e essa narrativa sem vergonha desses empresários sonegadores. Agora tem uma bronca em São Paulo, de uma Babilônia de dinheiro de empresários através de escritórios de advocacias na sonegação de ICMS. É uma bronca. Vai dar uma pesquisada que você vai ver. Os caras vendiam, né, créditos de ICMS falsos, de empresas inaptas, enfim, de falências, etc. e tal. O babado está fervendo, entendeu? Mas, então, isso é só para ver. E esses mesmos que são os empresários ficam demonizando o fim da escala 6x1. Mas o Boulos traz aqui uma demonstração de que a coisa funciona. E, felizmente, a notícia boa é da minha amada Porto Alegre, que, lamentavelmente, uma parte dela se tornou bolsonarista. Mas a gente continua acreditando na democracia e na pluralidade que é Porto Alegre. Então, vamos assistir o Boulos aqui. Fica aí. Falou em Porto Alegre, que é um café que confirmou a previsão dos grandes empresários e faliu por causa...
sobre isso aí. A gente melhorou agora com a escala 4x3. Peraí que eu vou voltar aqui porque deu BO. Presta atenção, eu tô aqui no Café Farroa, em Porto Alegre, que é um café que confirmou a previsão dos grandes empresários e faliu por causa da escala 5x2. Não, Guilherme. Vamos conversar sobre isso aí. A gente melhorou agora com a escala 4x3. Os números estão melhores, a equipe está satisfeita. Conseguimos abrir mais um dia na semana e a gente tem muita coisa para contar sobre isso. Só vê, ó, fake news é uma coisa, a verdade é outra. Então a gente ficou um ano e pouco, 2 em escala 6x1 lá no início. Depois a gente migrou para 5x2, com uns 2 anos em 5x2, né? 5x2. E aí agora a gente migrou para 4x3 e os resultados têm sido positivos. Quando que vocês migraram para 4x3? Agora está completando 3 meses de escala. Quando a gente começou, há 5 anos, nós éramos entre 3 pessoas. Hoje nós estamos entre 12 pessoas. Por conta da escala, a gente fez 3 novas contratações, mas permitiu que a gente abrisse todos os dias da semana também. Acho muito simbólico isso aqui. Porque qual é o discurso? Quando você tem as grandes federações empresariais, industriais, atacando o fim da escala 6x1, eles fazem uma manobra discursiva, porque eles dizem, não, o problema é os pequenos. Os pequenos não vão dar conta, porque nós temos pequeno, 5x2. Ele fez há 2 anos. E tá aqui e o negócio só cresceu. Sim, junto com o crescimento do espaço físico, a gente aí também projetou um crescimento maior de equipe e, naturalmente, de faturamento. Quando a lei tá chegando, nem chegou, ele já deu um passo do 4x3. E tá com um negócio próximo. Sim, acho que desde que a gente migrou para 5x2, a gente já conseguiu ter mais retenção de talento, menos rotatividade, qualidade assim na entrega. Então acho que é uma lógica coletiva e que os resultados vão ser benéficos para toda a sociedade também. Conta pra nós aí essa mudança de escala do 4x3. Maravilhoso, né? Eu acho que foi uma grande ousadia, mas que tá dando certo, graças a Deus. O que você tá fazendo com os 3 dias de folga? Tenho 2 filhos, né? Tenho uma nenenzinha de 2 anos. Melhorou muito, porque antes a gente largava ela na escolinha, largava ela de manhã, então, tipo, nessa mudança com os 3 dias em casa, a gente se aproximou mais. Tanto com uma pequena quanto o maior, né? Quem tá criticando muito o fim da 6x1 diz, mas a produtividade. Fala, poxa, a pessoa descansada vai ser mais produtiva, né? Vai trabalhar melhor, vai errar menos, vai estar mais tranquila. Fiquei 2 dias em casa, então hoje já tô renovada. É isso, né? Mudou muito a escala, mudou muito. Tá aí, a verdade dos fatos. Dentro do Café Forró, em Porto Alegre, desmascarada a fake news. Gente, era 48, baixou para 44, a economia não quebrou, pelo contrário, continuou crescendo. E agora é baixar 4 horas. 4 horas. Faz a divisão semanal, isso não vai afetar em absolutamente nada. E ainda vai ter 2 anos de adequação para os micros, pequenos empresários, para poder suportar isso. Então, pau neles, para cima do Alcolumbre, para aprovação da PEC 5x2. E isso vai dar certo, não vai quebrar o Brasil, não vai quebrar... Não é contigo, porque eu sei que tu é inteligente. Mas é para te mostrar esse vídeo, pessoas. O empregado peão, pelego de patrão, não cai na conversa do sem vergonha. Tu acha que ele vai fazer alguma conversa para te beneficiar? Ele te bota medo para poder se beneficiar. E tu, como fiofó de cachorro, bota o rabo no meio das pernas e fica aceitando como se fosse verdade. Vamos parar com essa síndrome de vira-lata, de pobre desgraçado que não consegue nada. Por isso que eles mandam, porque tu não te levanta. Porque sentir dentro da fábrica, dentro da loja, dentro de qualquer tipo de atividade econômica, eles não existem. É você que troca a sua mão de obra por salário. Entendeu? Então, pega essa visão. Vamos agora, então, para a melhor parte do vídeo. Aliás, todas são boas. Porque aqui a gente faz conteúdo só de qualidade. Mas é a pesquisa. E tá ficando ruim. Vamos nessa. Não vai entrar a pesquisa? O que houve aqui? Peraí que tá meio pesado aqui o bagulho aqui. Deixa eu ver. Primeiro nome que te vem à mente, quando você é indagado pelo pesquisador, em quem você vai votar, sem apresentar uma lista prévia de respostas. Aumentou os eleitores que dizem que vão votar em Lula, de 23% em junho para 26% agora em julho. E Flávio Bolsonaro teve o efeito oposto, caiu de 17% para 14% os eleitores que dizem... Só lembrando, escute a minha voz. Essa aqui é espontânea, é o nome que vem à cabeça. Em quem você pretende votar, o que você vai votar nesta eleição para presidente? E o resultado está aí. Vão votar espontaneamente em Flávio, que mostra aquele voto mais cristalizado. Passando para a próxima, que é a intenção de voto quando você é a primeira aprovação do governo Lula, né? Bom, seria melhor a outra aprovação.
A outra, vamos trocar então rapidinho, só para a gente seguir na mesma linha de raciocínio. Peço ao Gustavo Aleixo, meu produtor, por favor. Então, intenção de voto para presidente do primeiro turno, essa é quando você é apresentada com uma cartilha ali com os nomes em ordem alfabética dos possíveis candidatos. Nesse cenário, Lula chega a 40% das intenções de voto contra 28% de Flávio Bolsonaro. 1 ponto para cima Lula, 1 ponto para baixo Flávio, de um mês para o outro. Seguimos em frente, agora com a próxima, se tiver intenção de voto para segundo turno, assim a gente segue no raciocínio, está aí, perfeito, Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário mais provável, são os dois que têm a maior intenção de votos. Lula aumenta de 44% para 45%, na verdade oscila positivamente, porque tudo isso se dá dentro da margem de erro. E Flávio oscila para baixo, 38% para 37%, sempre de junho para julho. Agora, o que acontece aqui? Uma interseção. Bom, gente, eu acho que aqui está bom. Era só para ver esse extrato aí, são 121 folhas, mas o Rachadinha está perdendo espaço em tudo. Lula está ganhando em cima dos evangélicos, os programas sociais já está tendo reflexo na população, nos pobres, na classe média, o Desenrola 2.0 e por aí vai. E aí eu termino esse vídeo dizendo assim, que o Lula tinha dito o tempo inteiro, nós progressistas sempre questionamos por que o Lula não vinha a público falar, mas ele disse que seria o ano da verdade. E parece, ao que tudo indica, a verdade está se mostrando, porque o Rachadinho também se queimou com o Dark Horse, com a Michele, com a questão com o Gorcaro, e por aí vai. É um monte de patuscada. Eu estou torcendo que a taxação do Trump venha, porque aí vai mais uma para cima da conta dele. Ao que tudo indica, pelo que já vi hoje em termos de notícia, vai vir a taxação de 25%, mas o governo já está preparado para fazer o contra-ataque. Então, minha gente, é o seguinte, para hoje era isso. Espero que você tenha vindo até aqui para me ajudar para o canal crescer. Dá o teu certinho, comenta, compartilha. E aqui é a voz libertadora, a verdade doe quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, deixando a nossa logo maravilhosa, arrebentando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração e eu estou largando. Vamos ver se sai de cara a nossa logo aqui na tela. Tchau!